noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Psico Saúde Saber. Para quem já nos acompanha há um tempo, seja bem-vindo novamente, bem-vinda. Para quem está chegando agora, não conhecia a nossa live, meu nome é Monique, eu sou psicóloga, com especialização, cursando especialização em autismo, com especialização em neuropsicologia infantil. E toda terça-feira eu tenho um encontro aqui com vocês para mais um assunto de orientação de pais, orientação escolar para professores, sobre a infância, o desenvolvimento da infância, contextos gerais de infância, E hoje eu decidi trazer um tema que infelizmente a gente vê acontecer com mais frequência do que gostaríamos, mas a gente tem uma parcela de responsabilidade, eu acredito, no que acontece, não culpa, mais responsabilidade. E como prevenção eu resolvi fazer esse vídeo para trazer alguns assuntos de como prevenir, como conseguir acessar essa prevenção da violência sexual infantil, tá? Então, especificamente, a gente vai falar da violência sexual, tá? Do abuso mesmo da infância. Para quem estiver chegando aí, quem tá entrando, vai dando um oi, boa noite, novamente. Para quem tá chegando, seja bem-vindo. Tá me avisando aqui que tá demorando um pouquinho para notificar as pessoas. Apareceu uma mensagem, então vou aguardar só mais um minutinho, para poder o sinal alcançar todo mundo aí, Eu marquei às 21, agora é 21h01, Deve ter mais gente chegando, mais gente entrando para assistir. Vou aguardar só um minuto, certo? Quem conseguir entrar, me dá um okzinho aí, um joia de que tá conseguindo assistir. Eu tô vendo que tem algumas visualizações, mas eu queria só confirmar, Agradeço. Oi, já vi um okzinho. Tá me ouvindo bem? Conseguindo me ouvir? Ok. Aparece a foto, acho que é a Carol. É que aparece pequenininho. Oi, Júlia, boa noite. Agora apareceu. A Júlia deu um oi nos comentários. Tá conseguindo me ouvir? Tá bom o som? A imagem tá ok? Me dá um joia se puder, Júlia. Ouvindo e vendo bem. Então tá bom. Bom, vamos começar então. Hoje eu trouxe esse tema, de prevenção, até por conta da falta de conteúdo que eu vejo disponibilizado nas mídias hoje, a respeito do assunto. E infelizmente a nossa demanda de atendimento no consultório, ou mesmo de comentários, de casos que a gente fica sabendo, é maior do que o que a gente vê de prevenção, Tem muita demanda, tem muitos casos, Várias amigas psicólogas, a gente discute casos e aí a gente acaba sabendo de alguns casos que, infelizmente, se fosse tivesse feito uma boa prevenção, talvez não teria acontecido, ou talvez teria acontecido menos. Boa noite, Carol. Boa noite, William. Boa noite, tudo bom? Bom, vamos lá então começar a falar dessa prevenção. Bom, primeira coisa, tudo que a gente vai prevenir, não importa qual é o assunto, qual é a temática, se é violência, se não é, mas qualquer problema que a gente tem, qualquer coisa que precisa ser prevenido, precisa ter conhecimento. Então, sempre que a gente vai prevenir algo, a gente precisa ter conhecimento. Que tipo de conhecimento? Informação a respeito daquilo que a gente quer prevenir. E quando a gente está falando de uma prevenção infantil, de crianças em risco, muitas vezes a gente acaba, enquanto adulto, adquirindo um conhecimento, tomando cautela, tomando cuidado a respeito daquele assunto, porém nem sempre essa mensagem é passada para as crianças. Principalmente, eu vejo no caso da violência sexual, por conta do tabu que se tem a respeito de falar sobre sexualidade para as crianças.
né? Normalmente esse assunto é velado, que a gente fala, né? Escondido, colocado debaixo dos panos. Então esse conhecimento da sexualidade às vezes acontece muito tardio. E aí a criança não aprende que há um risco de uma violência sexual. Ela não aprende esse risco. Muitas vezes a gente ensina para a criança que é perigoso ela dar a mão para um estranho, ensina a criança que é perigoso ela atravessar a rua porque ela pode ser atropelada, ensina diversas coisas para a criança, mas quando a gente entra na questão da violência sexual principalmente, a gente acaba não vendo este mesmo tratamento, essa mesma repreensão. Por quê? Por se tratar da sexualidade. Nós, né, enquanto adultos, temos essa questão da sexualidade muitas vezes aí colocada como algo que não é para criança, que é impuro, que não deve ser dito. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é, de alguma forma, levar informação para essas crianças para que elas aprendam a reagir e se prevenir no caso de um futuro abuso. Tá? Então, sem informação, essas crianças não têm como se prevenir. Vamos pensar, né? Se antigamente, né, vamos pensar assim, não tivessem feito campanhas, pesquisas a respeito de doenças, por exemplo, sexualmente transmissíveis, como AIDS, como outras doenças, como as pessoas iriam descobrir, saber e se prevenir, né, usando, por exemplo, camisinha, né, ou outras questões aí de tratamento, sem informação? Seria possível? Não. Não seria possível, e por isso que muitas vezes as pessoas acabavam adoecendo por conta da falta de informação, né? Não era informado a elas o risco que elas tinham em alguma situação, ou que aquilo era devido à relação sexual. Muitas vezes não era informado, vamos pensar aí, né? Porque não era falado sobre esse assunto, não era comentado em nenhuma reunião de família, não é uma coisa que a gente conversa diariamente na rotina, de modo geral, as pessoas como um todo, e aí não se tem informação. E aí a informação que às vezes a gente quer esconder, suprimir, deixar de canto porque, não vou falar disso, né, criança, vai ficar pensando besteira, não vai entender, a gente acaba não ensinando essa criança a se prevenir. Boa noite, Nayara, seja bem-vinda. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer para prevenção é levar a informação. Aí você fala, nossa, Monique, mas como que a gente faz isso? É tão ruim, é incômodo, não sei como abordar, não sei o que falo, não sei até onde eu vou falar. Sim, a gente tem que tomar um cuidado para não sair falando tudo também sobre sexualidade, não é essa a intenção, mas tem que ser dito algo, né? E aí esse algo, a gente precisa sim ter uma base para saber o que falar. Cada fase da criança a gente pode explicar de uma forma diferente. Eu sempre falo assim, que à medida que surgir a primeira dúvida da criança, e não necessariamente uma dúvida de uma pergunta mas assim, mamãe, os bebês vêm do céu? Ou mamãe, os bebês saíram da sua barriga, doeu? A gente já pode começar a introduzir assuntos a respeito da sexualidade, tá? Eu vou responder no final as perguntinhas, tá bom, William? Segura aí que daqui a um pouco eu respondo, tá bom? Então, assim, quando a gente tem uma criança que fez uma pergunta que não está necessariamente relacionada à sexualidade, a gente pode, dependendo da fase que essa criança tá, começar a explicar, na maioria dos casos, tá? Eu vou falar bem até dos pequenininhos mesmo, mas a gente já pode começar a explicar para essa criança comportamentos a respeito da sexualidade. Como que seria isso? Ensinando ela algumas coisas a respeito da sexualidade, tá? Eu vou só pegar um material que eu vou deixar disponibilizado para quem tiver interesse, quem quiser enviar, receber, para mostrar para os filhos, para os sobrinhos, na escola, para quem for, né? Que é a respeito da sexualidade, e é um material que dá para trabalhar com as crianças bem pequenininhas, porque além dele ter uma história muito bonitinha, ele é muito delicado ao se tratar do assunto, e a gente pode trabalhar com crianças pequenas que ainda não vão precisar saber de toda a questão da sexualidade, tá? Vou só pegar aqui para vocês.
Eu não sei se vai dar pra ver direito, mas aí quem tiver interesse, deixa o número do contato aqui no final do vídeo, né, nos comentários, que eu vou enviando o arquivo. É um arquivo de PDF, bem leve, tranquilo de ser enviado, principalmente pelo WhatsApp. E aí eu mando, eu vou ler, eu não sei se vai dar pra vocês enxergarem muito bem, mas é assim, ó, é o Pipo e a Fifi. O Pipo e a Fifi são dois monstrinhos. Esses monstrinhos, eles estão... Um está com uma cueca bem grandona, uma cueca engraçada, na história ele conta, e ela está com uma calcinha gigante, tá? Então essa historinha é dois monstrinhos, não são nem duas crianças, mas tem algumas comparações com o corpo da criança, e mostra... o pipi do menino, a vagina da menina, mostra bonitinho, mas de uma forma bem lúdica, através do monstrinho. E o monstrinho ensina o que pode ou não pode ser feito com a criança, o que é os órgãos dela e o que pode ser ou não feito, aonde que as pessoas podem tocar, que pessoas que podem tocar. E até ele já vai mesmo na prevenção da sexualidade, né, da violência sexual, ele já vai levar mesmo para uma questão de, se acontecer algo, a quem essa criança recorrer. Então é um material fantástico que tem aí sido disponibilizados nos meios sociais, e eu queria trazer para vocês, e quero enviar para quem tiver interesse, é só deixar nos comentários aí o pedido que eu envio. É um livrinho, acho que tem mais ou menos umas 30 páginas, bem tranquilo, bem lúdico, que a gente pode trabalhar as crianças bem pequenininhas. Por quê? Nesse livrinho, ele fala numa linguagem bem simples, com orientações bem básicas, de contato mesmo, contato com a vagina da menina, contato com o pênis do menino, contato com o corpo, fala também de pôr no colo, e ele, se ele se sentir incomodado, ele não é obrigado a ficar no colo, fala dele deixar o médico examinar junto com os pais, deixar os pais cuidar dele, dar banho, mas não deixar outras pessoas tocar nos órgãos dele, porque não é legal, e a quem eles recorrer caso aconteça e eles se sintam incomodados, né? E no final até é legal abrirem, quem quiser ler antes de apresentar para a criança, porque tem uma historinha e vocês podem entregar a folha para a criança criar um personagem, no caso uma pessoa, né, não é um personagem, que ele pode colocar como de confiança, que é na última parte ele coloca em quem você confiaria para contar. E é bem legal porque já deixa a criança prevenida. Você não vai falar especificamente que aquilo é uma violência, você não fala num tom agressivo, e nem vai explicar para essas crianças menorzinhas, você não vai explicar a sexualidade, o sexo do adulto, mas você vai mostrar que essas áreas são áreas dele que as pessoas estranhas não devem tocar, e caso ele se sinta incomodado, ele pode contar. Não vai ser um tabu, não vai ser algo preocupante, não vai ser algo ruim, e nem ele precisa esconder isso, tá? Então é um livrinho aí que quem tiver interesse eu envio, que é muito legal. E você também pode começar com esse livrinho até para crianças maiores um pouco. Quer introduzir o assunto, tá com dúvida? Traz o livrinho da história, deixa se ela já sabe ler, né? Deixa ela ler, e aí pergunta, tira dúvida, vê se ela entendeu, e daí de repente a gente começa a trabalhar outras questões da sexualidade e não só a questão da prevenção da violência. Por quê? As crianças maiores, a gente tem que pensar assim, ó. Em que momento é o momento ideal para a gente abordar o assunto? Eu sempre digo assim, quando a criança te fizer uma pergunta, né, a gente tem até uma piadinha, né, que fala assim, a criança estava lá sentada na sala com os pais, e aí ele perguntou, mamãe, o que é sexo? E aí os pais explicaram sobre o sexo, sobre o nascimento do bebê, como que funciona, o prazer, e contaram toda a história para a criança ouviu tudo muito calmamente, e no final ela perguntou assim, mamãe, e eu coloco aqui o quê? Feminino ou masculino? Então muitas vezes só de ouvir a palavra vindo de uma criança que a gente sabe que não tem um conhecimento sobre a sexualidade, a gente já quer, de repente, até dar mais informação do que essa criança precisa. Ou acaba inventando alguma coisa para desconversar e não descobre realmente o que ela quer saber, o que ela precisa saber e o que é o ideal contar para ela nessa fase.
Então, aí a gente acaba fazendo o quê? Perdendo a oportunidade. Então, primeira coisa, criança fez uma pergunta sobre sexo ou não, mas que tenha uma relação com sexo, eu vou sempre devolver a pergunta. Mas o que você quer saber? Onde você viu isso? Onde você ouviu? Por que você quer saber disso? E aí você vai descobrir qual é o interesse da criança. Porque às vezes um amiguinho falou na escola alguma coisa, ela nem tem noção do que seja, mas ela tá interessada porque o amiguinho contou. E aí você vai entender o que esse amiguinho já falou para você poder trazer para essa criança um ensinamento ou uma orientação que não seja além do que ela precisa nem a quem, né? Nem pouco nem muito. A partir do que ela já tem. E aí, assim, quando a criança já tá um pouquinho maior, gente, não adianta fugir. Eu brinco que é a fase da risadinha. Se quando ela vê uma cena na TV de beijo, de abraço, ela começa a ficar envergonhada, ela começa a ficar constrangida, ou ela disfarça, finge que não tá vendo, ou ela dá uma risadinha de canto e tenta vai fazer alguma outra coisa, é porque já tá passando da hora dessa criança saber o que é sexo. Né, o que é sexualidade, como funciona a sexualidade, tá? Se ela não chegou a fazer a pergunta antes desse tempo e ela já está com esse tipo de comportamento, ela já está criando na imaginação dela uma ideia de sexualidade. Seja porque ela viu na TV, seja porque ela viu na série predileta dela que as crianças estavam, os adolescentes estavam namorando, seja o que for, mas ela já está criando. E a gente sabe hoje que as crianças têm um acesso muito grande a todo tipo de mídia, né? Através de tablet, celular, a própria TV da casa. Mesmo quando a gente tem um monitoramento, isso não quer dizer que a criança não tem acesso. Eu já tive casos que a criança tinha acesso quando frequentava a casa do primo que era maior e o primo mostrava no tablet. Então, assim, era um acesso. Então, a gente tem que ficar o quê? Muito atento. Que tipo de vídeo, que tipo de coisas que essas crianças estão pesquisando. Quando vier a primeira pergunta ou a primeira situação que você sentir que ela já tá ficando um pouquinho incômoda, passou da hora. Se não veio a pergunta, mas veio a situação, vamos começar a explicar. E aí a gente vai devagar, dependendo do que a criança for falando. Você pode perguntar: o que foi, meu bem? Por que você tá rindo? Você viu os moços se beijando, a moça se beijando, o casal se beijando? Você achou engraçado? E aí dali você parte para começar a conversa. Eu trouxe também alguns outros materiais, eu vou colocar a foto e aí quem quiser depois eu marco nos comentários o nome da editora. Não é um material assim caro, que eu uso bastante no consultório para fazer esse tipo de trabalho e de repente, né, quem tá aí assistindo tem interesse, tá preocupado, quer trabalhar isso com o filho, o sobrinho, a tia, também é ótimo para entrar nesse assunto, né? Fica menos constrangida muitas vezes, né? Eu vou mostrar para vocês, é uma coleçãozinha, na verdade, de livros. Vou mostrar alguns para vocês verem como é legal a gente trabalhar com alguns recursos, às vezes não só usando a fala, porque às vezes a gente começa a explicar algumas coisas que vai ficando mais confuso da gente explicar sem o concreto. E a imagem traz essa possibilidade da gente conseguir fazer isso, tá? Peraí. Bom, não sei se dá para ler, mas eu vou ler para vocês. A coleção é da editora Brasil Leitura. Eles falam, por exemplo, nesse aqui, ó, que confusão. Por que é tão difícil falar sobre sexo? Né? Então, a gente já começa com uma leitura da nossa dificuldade. Por que é tão difícil, né? A gente pode até começar lendo esse primeiro para poder começar a orientação. Mas esse aqui é legal até para a criança perceber que é um assunto que às vezes é difícil, mas que vai ser trabalhado com ela. O parto. Na hora H, né? O que acontece no parto? Uma mãe, por exemplo, que vai ter um neném, já tem um irmãozinho, uma irmãzinha maiorzinha. Como que eu explico pra criança? Porque às vezes ela tem mil dúvidas. Como que eu explico? Tem aqui explicando certinho como funciona. Aí aqui, por exemplo, a criança tá um pouquinho maior, ela já tá com umas risadinhas. Vamos respeitar a fase. Já tem a relação sexual mesmo, né? Explicando como é a relação, do amor, que as pessoas se amam, que é carinhoso, que é gostoso, que os adultos fazem, fala tudo isso.
Explicando, por exemplo, para quem está na pré-adolescência, como vai ser, ou não está na pré-adolescência, mas tem bastante contato com adolescentes. Ai, mãe, olha, ela tá... E vê, por exemplo, a irmã mais velha usando sutiã. Ai, mãe, por que ela tá usando isso aqui? Já começa a explicação aí do que é a fase, de repente, que a irmã tá passando, mas que para ele é desconhecida ainda. E a gravidez também. Aqui, na verdade, ele tem alguns outros, né? Livros, é uma coleção com vários. Esse eu trouxe alguns só para vocês verem os temas. Mas, assim, qual que é o mais interessante? É que se não tiver o livro, o acesso ao livro, de repente você vai começar a explicou uma coisinha hoje, pergunta no outro dia se tem dúvida. Tá vendo um filme, tem uma cena, alguma coisa, do casal fazendo alguma coisa, por exemplo, saindo para um jantar, comenta, fala, olha, eles estão se apaixonando, estão indo jantar junto, porque eles estão se amando, e aí quando as pessoas se amam, depois elas vão se beijar, e vai trazendo isso pro cotidiano da criança para mostrar para ela que isso é a sexualidade, que não é nada que a gente precisa ter medo ou ficar com vergonha ou não falar, que está acontecendo em todos os momentos, na vida de todas as pessoas, e que ela também pode saber a respeito disso. E aí, quando a gente ensina a criança, a gente entra com o assunto de uma forma mais tranquila. Olha, então, né, filho, você viu? A pessoa beija porque se apaixonou, porque tá amando a outra pessoa, né? Você viu? Os adultos estão se beijando, os adolescentes, mas a gente só pode fazer isso quando a gente é mais velho, a gente só pode fazer isso quando a gente já é adulto, já é responsável. E aí a gente vai explicando para a criança a questão da sexualidade no futuro. E aí entra com o assunto da prevenção. Se alguém fizer alguma coisa com você, te incomodar, a gente volta lá na Fifi, né? Se alguém fizer te incomodar, você pode contar pra mamãe, não tem problema nenhum. A mamãe vai te ajudar, tá? Ninguém pode encostar em você se você não quiser. Ninguém pode te abraçar e de um jeito que você se sinta mal, você pode me contar. Qualquer pessoa pode ser. E aí, assim, gente, uma coisa interessante que muitas vezes a gente faz, a gente explica para a criança que o abuso pode ocorrer muitas vezes de um abusador externo, uma pessoa que ela não tenha contato, uma pessoa que não seja conhecido dela. E nem sempre isso é verdade. Infelizmente, o abuso acontece na maioria dos casos, não sempre, dentro do convívio dessa criança. Às vezes acontece, infelizmente, dentro da família, com os casos mais graves eu vejo assim, né, com pais, é muito triste, mas a gente vê muitos casos, às vezes acontece com avós, tios, primos mais velhos, tá? E então a gente também tem isso dentro da família, às vezes não é ali na convivência diária, mas tem muito contato, se vê e fica na casa do primo. Pode acontecer também dentro do ambiente escolar? Pode acontecer dentro do ambiente escolar, tá? Claro que no ambiente escolar hoje a gente sabe que, né, tem mais olhos, né, para esse assunto, mas infelizmente, né, o abusador ele está em qualquer lugar, a gente não tem como reconhecer ele tão facilmente, até que ele faça algo e alguma criança denuncie, infelizmente a gente não tem como reconhecer. Na maioria dos casos o abusador é homem, mas também tem abusador do sexo feminino, mulheres abusando de crianças, tá? E a variação de sexualidade aí, no geral, acontece de forma quase meio-meio, vamos dizer assim, né? Tem pesquisa que fala mais, menos. Então, a gente tem que ensinar isso tanto para as meninas, tá? O abuso sexual, a violência sexual não é uma coisa só que acontece de homem para menina, não. Pode acontecer de um adulto para um menino, pode acontecer de uma mulher para uma menina, para um menino. Então, a gente tem que prevenir e mostrar para essa criança que qualquer pessoa do convívio dela, ela pode contar e reclamar e se incomodar. Pode ser um incômodo real de um abuso, como pode não ser nada. Pode ser que ela não gostou da pessoa, que a pessoa abraçou muito forte. Mas ela ter a liberdade de te contar se ela se incomoda, isso é primordial. E aí ela só vai ter essa liberdade depois que ela tiver algumas informações, se for pequenininha, o básico. Quanto maior vai crescendo, mais informação a gente vai levando para a criança.
Se for uma criança já mais velha, a gente tem que levar o conhecimento mesmo, a informação de uma forma mais real, mais próxima da realidade. E aí eu não digo nem para os pais, pelo contrário, de ficar colocando medo, assustando, mas mostrar que existe pessoas que fazem isso, que é muito triste, mas que se acontecer qualquer coisa parecida, que ela pode contar para você que não tem problema nenhum. Porque que muitos casos de abuso não são descobertos logo no começo ou demoram muito, a pessoa só conta quando é adulta. Por conta da vergonha em se tratar do assunto, o medo em se falar sobre aquilo para o outro, o que ele vai achar. Em alguns casos também tem o abusador que ameaça, mas a ameaça só é válida por conta do tabu que a gente coloca no assunto. Se a gente colocar para a criança que ela pode conversar sobre tudo, inclusive sobre sexo, sobre sexualidade, ela vai entender que ela pode conversar se ela incomodar alguma coisa, incomodar ela, alguém fizer alguma coisa que incomode ela, tá? Então a gente tira o tabu e traz aí uma abertura para um diálogo futuro ou para aprendizagem mesmo sexual. E aí a gente está fazendo duas coisas, além de prevenir a prevenção mesmo da violência sexual, a gente já está prevenindo também aí algum tipo de frustração sexual no futuro. Porque quando eu mostro, ensino, oriento, tiro dúvidas, deixo a questão em aberto, eu tô levando conhecimento e informação para essa criança sobre isso, ela tem muito mais chances de ser um adulto sexualmente, vamos dizer assim, inteligente, que tem, sabe o que gosta, o que não gosta, que tem os seus desejos, vamos dizer assim, reconhecidos por ele e que não esconde, de repente, essa sexualidade e acaba fazendo algo aí errado, que a gente fala, engravida muito cedo porque nunca foi falado sobre sexualidade, pega alguma doença porque não tinha uma orientação, o assunto era um tabu, então a gente acaba vendo aí alguns jovens iniciando a vida sexual sem informação consistente. O que eles aprendem normalmente é o que os amigos contam, o que eles veem aqui ou ali, e quando estão maiores, o que eles olham na internet, ou o que o namoradinho mais velho ensinou, a namoradinha ensinou, e aí nem sempre as informações são consistentes ou seguras para que ele inicie a atividade sexual, né, a vida sexual de uma forma mais segura, tá? Então, assim, eu vou deixar para quem quiser a coleção, eu posso deixar o nome nos comentários, e o PDF eu envio para quem tiver interesse, né, no arquivo, para poder levar esse conhecimento aí para outras pessoas. E acho que o que eu queria trazer é isso. Eu vou deixar aberto para dúvidas, eu vou responder já a dúvida do William, mas quem mais tiver dúvidas agora, né, ao vivo no vídeo ou posteriormente, pode deixar nos comentários, conforme as notificações forem aparecendo, tanto as dúvidas quanto o pedido do PDF, né, do livrinho, eu também envio posteriormente, né, não tem problema se não conseguiu entrar ao vivo aí agora, a gente consegue fazer isso posteriormente, tá? Bom, vamos lá, William, tá aí ainda? Professor, uma pergunta. Como os pais devem abordar as crianças no momento que perceberem alterações no comportamento? E essa alteração ser repentina e perceber alguma suspeita de abuso? Muito bem. Bom, normalmente acontece mesmo alteração repentina. Alterações são diversas, pode ser no sono, pode ser na alimentação, pode ser no humor, deixa ficar mais irritado, bravo ou triste, chorando. A primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher essa criança. Acolher mesmo assim, se ela tá chorando, sentar do lado, quem é o pai, a mãe, né, a pessoa de segurança dessa criança, a figura mais segura para ela, sentar junto, brincar com essa criança, entrar numa conversa lúdica, dependendo da idade, o que a gente faz, né? A gente pode brincar, por exemplo, através de uma história, através de uma familhinha, de um fantoche, de desenho mesmo, que a gente traga figuras, ou até mesmo do desenho livre, numa atividade que a gente faz no consultório, da criança reproduzir através do desenho, né, ou dessas outras possibilidades de bonequinhos, fantoche, aquele sentimento, aquela angústia. Pra gente fazer isso no consultório, normalmente, eu começo sempre as avaliações com as crianças, falando que algumas crianças têm problemas, algumas crianças têm dificuldade, algumas crianças estão sofrendo, algumas crianças estão tristes. Então a gente pode começar por aí, né?
falando que é normal, que pode acontecer alguma coisa e a gente ficar triste e às vezes não saber contar. E a gente vai mostrando para essa criança que você tá ali para acolher qual for o problema. Você não precisa nem necessariamente falar o que é, tá? Dependendo da idade, a gente nem vai falar. A gente vai sim mostrar para ela um espaço para ela reproduzir aquela história, né? E aí, dependendo do caso, o que eu indico? Olha, a criança manteve esse comportamento, eu acolhi, ela não contou, eu estou com uma suspeita de que aconteceu alguma coisa, por algum fato que eu sinto uma angústia, ou eu estou, vamos dizer assim, com uma percepção de que pode ser algo, busca uma ajuda. Por quê? Porque muitas vezes, dependendo da idade da criança, ela vai acabar, se a gente ficar pressionando e não souber muito bem como falar, né, ela vai acabar reprimindo mais do que trazendo o assunto. Tá? Até porque ela pode achar que a gente vai ficar bravo, que a gente tá bravo, por isso que a gente tá falando de novo. E aí, então, assim, busque uma ajuda o quanto antes. Se você tem uma suspeita mesmo que pequena, você não precisa inicialmente, olha, mas é muito pequena. Você não precisa inicialmente fazer já a denúncia. Já vai atrás de uma avaliação para essa criança, tá? Olha, minha suspeita é grande, eu acho que tá acontecendo assim, 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 ela já me deu indícios, ela reclamou disso, ela reclamou daquilo, mas ela não consegue contar, ou ela começa a falar e chora. É um indício maior, então vamos partir aí para buscar o apoio e também a denúncia. Porque a denúncia serve para quê? Para averiguar os fatos. Dependendo da situação, aonde é que acontece, o risco de colocar essa criança em exposição e deixar essa criança nesse ambiente é muito grande. Às vezes vale a pena denunciar, mesmo sem ter a certeza. O que acontece? Infelizmente, é difícil o diagnóstico, né? De falar que realmente está acontecendo. Mas a gente tem, sim, como identificar que pode ter acontecido. Se a criança não verbalizar, até mesmo quando a criança verbaliza, a gente tem que sempre levantar essa suspeita de que a criança pode ter fantasiado, imaginado, ou então visto alguma coisa e tá se relacionando àquilo. Mas, no geral, a gente tem que fazer uma avaliação. E aí, assim, quando o caso vai para a área criminal, a gente tem as psicólogas daí peritas no assunto, né, que são da área criminal e que fazem uma avaliação mais aprofundada do caso, tá? Para comprovação. Mas independente da comprovação, essa criança precisa ser acolhida e já tratada o quanto antes. Tá? Independente de ser comprovado ou não, se não for por conta da sexualidade, do abuso sexual, perdão, alguma coisa está incomodando essa criança. Então, o quanto antes eu levar essa criança para uma intervenção, melhor é o resultado, sendo ou não abuso, melhor ela vai ser acolhida e melhor ela vai ficar, tá? Então, suspeitou, não tenho certeza, tentei entrar no assunto com a criança, não tô conseguindo, os pais não estão conseguindo, o tio não conseguiu, já buscam um apoio psicológico o quanto antes, tá? Não necessariamente precisa andar nesse momento, como eu disse, a questão judicial, mas se você achar que é interessante, que a suspeita é válida, pode buscar sim. Meu filho tá pedindo um irmãozinho, ele pediu pra comprar um na loja de bebês. Falei que os bebês colocaram sementinha, na barriga da mamãe e ele cresce. Será que é hora de falar para ele? Peraí, Carol, deixa eu ver se eu consigo ler. Não vou conseguir ver mais. Qual é o momento e a idade certa? Então, não tem idade certa, mas você já pode aproveitar essa deixa sim. Você pode fazer o quê? Você pode começar contando o que realmente é o nascimento de um bebê, como que ele nasce. E aí, a partir desse ponto, você pode voltar para o assunto de como a mãe engravida, que não é numa loja que compra. Por quê? Porque ele tá fazendo uma dedução. Eu quero uma blusa, eu pego numa loja. Eu quero um brinquedo, eu pego numa loja. Eu quero um bebê, eu pego numa loja. Certo? Então, ele tá deduzindo. Então, vamos pensar assim, que ele já está criando uma imagem sobre a sexualidade. Ele ainda não sabe da sexualidade, mas ele já tá sabendo da questão da gravidez. E aí você vai explicar para ele como é a gravidez. E a partir disso, você pode até mesmo conversar e falar, você tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa que você gostaria de saber? E aí observa bastante
como que ele reage quando ele vê pessoas, por exemplo, se beijando na rua, ou num programa, ou quando você abraça o marido, como é a reação? Ai, Monique, ele já fica meio sem graça, ou ele não quer deixar a gente ficar junto, ou ele se incomoda, né? Quando tá na pré-adolescência, eles começam a sair de perto, ai, para com isso. Aí a gente já faz o quê? A gente, conforme a reação, a gente já vai entrando no assunto da sexualidade mesmo. Então, você pode entrar no assunto da gravidez e não se aprofundar na gravidez. Eu tomo muito cuidado com a palavra sementinha, apesar da gente usar bastante, porque senão a criança vai querer plantar o bebê também, né? Mas assim, a gente, até nessa coleçãozinha, a gente usa os termos realmente corretos, né? Então, é o sêmen, tá? E aí, assim, se a criança já tiver numa fase que a gente vai conseguir mostrar o livrinho pra ela e a gente vai explicar que o sêmen é do papai, que sai do pipi, ok. Se a gente não tiver nessa fase, a gente até usa o sementinha, mas depende da fase. Não vamos inferiorizar o assunto só pra não usar o termo se a criança já dá conta de entender, tá, Carol? Então, depende da idade. Não tem uma idade correta. Eu digo assim, pequenininha a gente já pode falar sobre algumas coisas. Sobre, por exemplo, o nenê nascer da barriga, não vir da cegonha. O papai e a mamãe que fizeram o nenê juntinho, porque eles se amam muito. E quando se amam, os dois ficam muito juntinhos. Até, às vezes, eu explico assim, né? Porque quando as pessoas se amam, elas ficam juntinhas, assim, abraçadinhas, e elas namoram, e aí a gente não entra no aspecto que é namorar, né, quando a criança é muito pequena, e aí elas conseguem fazer com que o bebê venha ao mundo, porque elas se amam muito e namoram. E aí, quando a criança é maior, a gente vai explicando o que é o ato de namorar. Né? Vai trazendo esse conteúdo pouco a pouco. Então não tem uma idade certa, sabe? Tem crianças que são mais espertas, pegam rapidinho e aí já começa com umas perguntas. Tem criança que às vezes tá maiorzinha e tá nem... Um amigo falou de sexo, ela nem entendeu. Eu tive um caso de um menininho, por exemplo, que o amiguinho tava chamando ele de viado. Você é viado, você é viado, você é viado, você é viado. Ah, porque ele fica me chamando de viado. Eu falei, o que é viado? Você é viado, aquele bicho? É o bicho. Então, pra ele, o viado era bicho, né? Porque a primeira impressão que eu tive é que ele estava incomodado, porque ele tinha uma noção do que significava viado. E aí, não. Então, não precisei explicar pra ele da questão da homossexualidade, porque ele não tinha feito essa relação. Agora, se o amigo tivesse trazido a relação pra ele, né, comentado alguma coisa, e ele já tivesse entendendo, ele ia falar, não é isso, tia, é outra coisa, não sei, ou até fugir da conversa, né, porque às vezes eles fogem, mas no caso dele não, ele falou, tia, o bicho, aquele bicho, o viado. Então, assim, a gente consegue a partir disso perceber que a criança, ela já está entendendo algumas ofensas, mas ela ainda não entendeu a sexualidade. Então, eu não vou aprofundar num assunto que a criança ainda não está dando conta. Mas ela tá, assim, já perguntando ou fazendo criações na imaginação. Então, a gente já tem que mostrar o caminho real, muito lentamente. Quando eu falo da educação sexual, ela pode ser uma coisa lenta. Você não precisa chegar um dia, pegar e contar tudo pra criança. Né? Pode ser numa conversa, pode ser numa hora de uma brincadeira, pode trazer esse conteúdo aí durante um período, explica uma coisa, depois explica outra. Tá com dúvida? Responde a dúvida, não vai contando tudo pra criança. Ela voltou no assunto? Ela perguntou uma vez, você respondeu mais ou menos, ela voltou no assunto? Opa, começa a introduzir mais assunto pra ela, porque ela tá interessada, né? Ela perguntou uma vez, você respondeu, ela nem liga mais? Ok, vamos esperar um pouquinho, demora um pouquinho mais, espera ela amadurecer um pouquinho mais, comenta de alguma outra coisa, continua observando, e aí a gente vai medindo quando, né, é o momento certo, tá? Então depende de caso pra caso, Carol, não vou te precisar uma idade. Eu digo sempre, nunca é uma hora ruim pra ensinar a criança sobre sexualidade e não necessariamente falar sobre o sexo, o ato sexual. Ele também deve vir, né, esse conhecimento deve aparecer em algum momento, mas a gente tem que observar em qual momento, a partir do momento que a gente começar a introduzir o assunto, né, observar a criança, a gente vai sentindo qual momento a gente chega. E se tiver muito difícil, se tiver muito complexo, se a criança estiver fazendo muita pergunta e você acha que ainda não é adequado, investigar o porquê que ela tá tão interessada. Por que ela tá tão interessada? Será que tá ouvindo no ambiente escolar, de amiguinhos mais velhos? Será que algum priminho tá contando? Observa em que momentos, né, depois que acontece alguma coisa, ela vem te perguntar mais.
ela pergunta e você vê que ela presta atenção, ela pergunta por perguntar e não comenta mais. Então, observar esses momentos da criança pra gente poder falar um pouquinho melhor, tá? Ter uma sensibilidade. Às vezes, a gente acaba passando da época de contar e vem um amiguinho, um priminho e solta tudo. Aí, o que a gente faz? Ela já entendeu, ela já chegou falando o que era sexo, não sei o que, né? Agora, você vai sentar e vai ensinar, né? O que realmente como acontece, quando pode acontecer, porque ela já ouviu de uma outra criança ou de um adolescente, agora ela precisa realmente ouvir de um adulto sensato que vai orientá-la, né? E vai mostrar pra ela que aquilo não é um assunto pra ela, certo? O que mais, gente? Tem mais perguntas? Carol, acho que eu te respondi. Boa noite, Edilene. William, não sei se ele ainda tá aí ou se saiu, espero que eu tenha respondido. Bom, gente, se ficou alguma dúvida, tiver mais alguma pergunta, pode colocar nos comentários. Quem realmente, novamente só afirmando, né, reafirmando, né, quem quiser o material, só pedir também, eu mando. Mesmo que não vá usar já, né, deixa de suporte, pra quem já tem com quem usar, já tá com dúvida, pode usar o material também, assim, no caso de ter uma suspeita ou no caso de achar que a criança tá acontecendo alguma coisa, deixa eu dar uma olhada, né? Vou conversar com ela sobre isso e ver como ela reage. Muito obrigada, Ju. Obrigada. Ai, que bom que você gostou. Aproveita, né? Você é tia, leva o conhecimento pro sobrinho, né? Carol, boa noite. Bom, vou dar boa noite pra todo mundo que deu um oizinho, pra quem não deu também uma boa noite, uma ótima semana. Bom, na semana que vem eu vou tentar vir no mesmo horário, porém, como eu estarei aí na semana que vem numa semana de estudos, né, vou estar num congresso fora da cidade, então eu não vou prometer que eu vou conseguir realizar a live. Se eu não conseguir, eu vou trazer um vídeo depois pra vocês. Eu vou publicar um vídeo, mas eu vou tentar na terça-feira no mesmo horário. Se eu não conseguir é porque a internet, infelizmente eu vou pra um hotel e aí talvez a internet não seja tão boa pra gente conseguir passar o vídeo. Mas senão eu vou fazer sim e vou trazer um conteúdo sobre atualização também lá do congresso, que a gente vai ver muita coisa, vai ter muito conhecimento bom, então eu vou trazer alguns conteúdos mais atuais aí pra vocês que tenham relação aí com orientação de pais, bom? Convidou sua irmã? Espero que ela assista também. Gente, obrigado, boa noite, obrigada pela presença novamente. Um beijo grande pra todos, uma ótima semana. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação, conhecimento, né? Os amigos também saibam como orientar os filhos, os sobrinhos, né? Conhecimento nunca é demais, mesmo que às vezes a gente acha que já sabe alguma coisa, é sempre bom a gente aprender um pouquinho mais, né? E aí é só compartilhar, tá aí de graça para todo mundo acessar, tá bom? Também tem alguns vídeos novos lá na página da Psicosaúde Saber, www.psicosaudesaber.com.br, falando sobre educação emocional. Para quem não viu ainda, eu publiquei recentemente o link na página do Facebook, senão é só ir direto no YouTube ou na página da Psicosaúde Saber, tá? Na página oficial da Psicosaúde Saber, e lá fala sobre educação emocional. Certo, gente? Obrigada, boa noite, tchau, tchau!